Salve, salve nação corintiana, amigos e amigas de todas as torcidas. Primeiramente, ótima terça-feira a todos. Galera, assisti agora os bastidores de Corinthians e Flamengo, a vitória do nosso Coringão, né, que aconteceu no domingo. Cara, pra quem não assistiu ainda, vai lá na Corinthians TV, corre lá agora e vai assistir os bastidores, né? Tá incrível, tá incrível. Eu me emocionei, pra vocês terem uma noção. Eu me emocionei no final, o goleiro Hugo indo pra torcida do Corinthians, batendo no peito. Esse cara, ele representa essa virada do Corinthians, galera. Não só esse cara, óbvio, né, velho? Mas o espírito que ele entra, o espírito que ele joga, o espírito que ele mostra como jogador, cara, é impressionante. Então, eu queria até começar falando sobre esse assunto, sobre o goleiro Hugo, porque foi um dos jogadores que chegou nessa janela de meio do ano, galera. A janela que se encerrou ontem, o Corinthians não contratou mais ninguém, eu já imaginei, eu fiz um vídeo falando pra vocês aqui na semana passada, eu falei, eu acho que o Corinthians não contrata mais ninguém e acabou não contratando. Então eu até fiz uma lista aqui dos 7 jogadores que o Corinthians contratou no meio do ano. E na minha opinião, mudou o patamar do Corinthians essas 7 contratações. Então, assim, a gente tem que dar os méritos para a diretoria agora, pro Fabinho Soldado, falei em live ontem, inclusive até o Ramon Dias, o Emiliano Dias, elogiaram o trabalho do Fabinho Soldado, nosso gerente de futebol, falando sobre essas contratações, que foram, lógico, junto com o Ramon Dias, foram específicas, foram atrás, não é contratação de peso, se você for pegar, não é nossa, contratação de peso, Thales Magno, pelo valor que vai ter que ser pago, provavelmente vai ser pago, porque pelo futebol que ele tá jogando, ele tá com empréstimo, provavelmente vai ser pago esse valor para comprar ele, é um valor mais alto do Thales Magno. O restante dos jogadores nem é um valor, não foi um valor tão alto, mas foi preciso, foi, pelo menos agora, o que estão mostrando foi tiro certo. Sabe por quê? Porque, ó, vou até falar aqui para vocês, Hugo Souza, não tem o que falar do nosso Coringão, né, do nosso goleiro, né? É impressionante, o cara vestiu a camisa e representou. O André Ramalho, a gente viu que tem qualidade para ser um ótimo zagueiro. Andou tendo umas baixas em alguns jogos aí, mas é normal. Vai oscilar um pouquinho agora nesse começo, mas a gente sabe que tem qualidade, que é um ótimo zagueiro. O Alex Santana, infelizmente, se machucou. Nas partidas que jogou, representou demais, demais mesmo. Mas infelizmente se machucou e tomara que ele volte logo para ajudar o nosso Coringão. O José Martinez, a gente viu dentro do campo quanto que esse cara se doa, quanto que esse cara se mata dentro de campo. Eu acho que pode ser que ele ainda tá muito, como é que se diz? Afoito, não consegue parar um pouco, chegar mais devagar, mas é a vontade de querer jogar. É isso que o torcedor corintiano quer. A vontade de demonstrar e querer jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. O Charles. Olha o bolão que o Charles tá jogando, galera. O Charles ganhou a titularidade no Corinthians, velho. Hoje, na minha opinião, ele é o volante, o número 1 hoje, dos titulares do Corinthians. Na minha opinião, o Charles é o número 1 hoje de titular. Thales Magno, o cara tem 5 jogos, 3 gols. O cara veio meio que pra resolver esse ataque do Corinthians também, que não fazia gol de jeito nenhum. Então, mais um acerto na contratação do Thales Magno. E o Héctor Hernandes a gente não consegue saber ainda, não consegue avaliar, até porque ele jogou contra o Juventude no meio da semana, não conseguiu ainda demonstrar o futebol e, infelizmente, contra o Flamengo ele se machuca. Mas é uma lesão de grau 1, igual soltaram ontem, 10 dias para recuperação. Provavelmente contra o Juventude na Copa do Brasil, no jogo de volta, ele não está disponível, mas no jogo contra o Botafogo ele vai estar disponível. Então, na minha opinião, essa janela de meio do ano do Corinthians foi muito importante para encher esse elenco. É óbvio, eu queria que tivesse vindo mais jogadores. Eu queria que tivesse vindo mais, pelo menos mais um centroavante, pelo menos mais um atacante de ponta, pelo menos um lateral de cada lado, um lateral esquerdo, um lateral direito, que eu acho que era importante também. Mas não dá pra gente querer exigir muita coisa também, né, galera? O Corinthians contratou 7 jogadores. Uma coisa só me incomodou, que quando foi apresentado o patrocinador novo do Corinthians, Esportes da Sorte, falaram que ia ter uma contratação bombástica de um jogador midiático, que esse jogador não veio, né, galera? Não veio esse jogador pro Corinthians. Não teve esse jogador midiático. Então, não sei se vai vir mais pra frente. Eu queria até perguntar pra vocês. Eu ia pesquisar, acabei esquecendo. Agora que fechou a janela do mês, agora dia 2 de setembro, não pode mais inscrever jogadores? Ou você não pode contratar jogadores que estão no clube? Eu não sei como é que funciona, galera. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim, por favor. Vamos supor que se um jogador tá livre no mercado, igual aquele jogador que lá da Arábia, se não me engano, até o Botafogo tá negociando com ele, Alex Telles, né?
esse jogador que tá sem clube, ele pode ser contratado? Eu não sei. Eu não sei, galera, de verdade, de coração. Queria que vocês deixassem aí nos comentários pra mim, né, pra mim atualizar. Mas, na minha opinião, no geral, essa janela de meio do ano pro Corinthians foi muito importante. E se vocês tiverem a raça, a dedicação, o comprometimento que vocês tiveram contra o Flamengo, o Corinthians sai tranquilo dessa zona de rebaixamento. Mas tem que ter isso daí. Um depoimento que o Fagner deu nos bastidores lá no final do jogo, ele falou, tem que ser disso pra mais. Não pode ser menos que isso. Não pode. O que a gente fica puto da vida é ter um jogo igual teve na quinta-feira contra o Juventude e ter um jogo igual teve no domingo contra o Flamengo. Não pode ter uma oscilação tão grande. O jogo contra o Juventude foi um jogo horroroso. Ah, mas tava com bastante desfalque, que isso, aquilo, preservou alguns jogadores. Tudo bem, mas não pode oscilar tanto. Você tem que ter pelo menos um meio termo. Então não pode baixar o nível do jogo que baixou contra o Flamengo. Ajustar as coisas que errou no jogo contra o Flamengo, que teve alguns erros, não cometer mais esses erros e jogar mais. Porque eu tenho certeza que o Corinthians sai dessa zona de rebaixamento com esse futebol apresentado. Há um mês atrás, o meu discurso era diferente. Até porque não tinha chegado todos esses jogadores, até porque o futebol do Corinthians estava horrível. Não é porque eu, corintiano, queria que o Corinthians ficasse nessa situação, queria que o Corinthians caísse. Muito pelo contrário, eu estava sendo realista. E o que está acontecendo agora, algumas apresentações, como o jogo contra o Fortaleza, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Flamengo agora, teve mais jogos que o Corinthians também jogou bem, infelizmente não estava conseguindo trazer o resultado, mas esse é o espírito. Então eu vejo aquela luz no fim do túnel que eu estava falando para vocês. O time do Corinthians hoje tem uma cara, tem um estilo de jogo. Então, com certeza, se mantiverem essa pegada, se mantiverem esse tesão de ganhar, que eu percebia uma coisa no Corinthians que parecia que o Corinthians não tinha vontade, tesão de ganhar um jogo. Hoje, principalmente depois desse jogo contra o Flamengo, deu pra ver na cara dos jogadores. Cara, vocês viram a felicidade que vocês saíram de campo? Vocês viram a felicidade que o torcedor ficou com essa vitória do Corinthians no aniversário do Coringão? É isso que tem que fazer, é se doar dentro de campo. 90 minutos tem que se matar dentro do campo. O resultado vai ser consequência do trabalho que vocês vão apresentar. Se vocês se matarem dentro de campo, eu duvido que vocês vão sair derrotados. Eu duvido. Ai, galera, é isso aí. Bom, falar também da pausa da data FIFA agora, nessa... Putz, eu vou te falar também, viu, velho? O Corinthians joga só daqui, agora 9 dias, se não me engano, dia 11, né? Hoje é dia 3. Daqui 8 dias o Corinthians joga contra o Juventude no dia 11 pela Copa do Brasil. Então, ficar sem ver o Coringão essa semana inteira, mais quase meio da semana que vem... Final de semana sem Coringão. Puta, essa data FIFA também, eu vou te falar, viu, galera? Puta merda, viu, velho? Mas, infelizmente é assim agora, né? Não pode ter jogo quando tem data FIFA, não pode... Aí afunila mais os campeonatos. O Corinthians que tá em 3 competições, fica tudo aquela emboleira de jogo depois. Por quê? Porque tem que parar agora por causa desses jogos. Bom, pelo menos eu acho que vai ter jogo atrasado essa semana, né? Jogo que, você olha na tabela lá, o Corinthians tem 25 rodadas, os outros tem 23, 22, 24. Nunca tem a mesma quantidade de rodada que o Corinthians. Né? Acho que agora vai começar a equalizar isso daí. A gente vai começar a ver como é que vai ficar o campeonato. Mas, olhando a tabela hoje ainda, depois dessa vitória contra o Flamengo, ainda assusta um pouco a situação do Corinthians, galera. Você olhando a tabela, pela quantidade de jogos que os times que estão à frente do Corinthians têm menos jogos, ainda assusta. Mas, se tiver essa raça, essa determinação, igual eu falei, não vai depender de outros times, vai depender só do Corinthians. Se o Corinthians atingir uma certa pontuação, o Corinthians se livra dessa zona de rebaixamento. Então, é pensar no Corinthians. Vamos parar de ficar olhando tabela, parar de ficar olhando para os outros times. É jogo a jogo. Se o Corinthians ganhar os jogos dele, sai dessa situação. Então depende do Corinthians sair dessa situação. É isso aí, galera. Acho que foi só esses assuntos. Só ontem eu fiz uma live incrível com vocês aí, conversei pra caramba. Na live comentei. Tive um assunto que eu queria comentar e queria comentar aqui no vídeo, né? E o Maurinho, hein? E o Maurinho, eu não sei se ele tem rede social, eu não sei se tem, mas o corintiano ele devia ir na rede social desse cara e escrachar esse cara. Ele desmereceu, não foi o time do Corinthians, ele desmereceu o clube Corinthians. Coisa que ele sempre faz, né, que ele sempre gosta de fazer. Então a gente tinha que metralhar esse cara nas redes sociais dele. Mas metralhar mesmo, porque esse cara é um mau caráter. O Mauro César, pra quem não sabe, torcedor do Flamengo, esse cara ele não é jornalista, ele é um mau caráter. É isso que esse cara é. Então a gente deveria, quando ele estivesse em live, o torcedor corintiano tinha que entrar lá e destruir esse cara.
Porque ele faz um mau serviço. Ele não é jornalista, ele é torcedor. Isso a gente tá de saco cheio. É a mesma coisa que me derem um microfone numa rede, numa emissora grande e eu ficar só defendendo o Corinthians. Não pode. Quando você trabalha com jornalismo, você tem que ser imparcial. Ou senão você cria um canal igual eu tenho aqui, do seu time, e fica falando do seu time. Então essa é a minha opinião, tá, galera? Esse Mauro César aí é um incompetente, na minha opinião. Tá, não. Dá pra ver onde ele tá, né, galera? Dá pra ver onde ele trabalha. Ele trabalha na UOL. Ele trabalha onde só tem fracassado só. Essa é a grande verdade. Beleza, rapaziada? É isso aí. Não deixa de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians!